conteúdos, da participação deles diária na rádio. Então, se você fala em recepção no sentido de que impacto que o conteúdo da rádio reflete nas pessoas e que resposta elas dão, a gente pode, o que a gente percebe? Que as pessoas, dependendo do conteúdo aqui que a gente transmite, as pessoas realmente dão uma resposta muito rápida e isso influencia, e elas dão opinião, e a gente trabalha com a opinião delas, e baseado na opinião delas, a gente também vai construindo o programa. Muita coisa do que a gente constrói é fruto do que as pessoas passam pra gente. Se elas se incomodam com algum conteúdo, com alguma coisa, a gente pega, registra e faz uma matéria baseada naquilo que elas estão solicitando pra gente. Eu sou uma produtora, então o que eu faço? Eu sento, leio todos os jornais e vou selecionando. Mas o âncora, que é o Luiz Viana, ele me dá assim, sugestões também de quem ele gostaria de falar sobre aquele assunto que eu sugiro, ou a sugestão do próprio assunto. Então a gente senta, faz uma reunião de pauta e vê se aquele assunto é forte e se existe uma pessoa boa para falar sobre isso por telefone, porque é o nosso programa é por telefone. Então tem tudo isso, então a gente tem que levar em consideração essas coisas. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a disponibilidade das fontes, horário, se cabe entrar ou não, e a relevância daquela notícia, que impacto isso pode causar, né? Por exemplo, hoje a gente falou sobre todas essas questões da segurança, que é uma coisa de forte apelo social, porque as pessoas estão falando nisso muito, então a gente sabe que é uma coisa que vai dar audiência, porque as pessoas se sentem impactadas por isso. Se for um tema que não atinge as pessoas, que não é do interesse, se não abrange um grande número de pessoas do conjunto social, a gente não vai ter interesse em falar. É um dos grandes autores dos estudos culturais, né? Então ele vai falar junto com outros autores, como Jesus Martins Barbeiro aqui na América Latina, na Escola Garcia Canclini também, que se a gente tiver 100 pessoas que assistiram a um determinado filme, nós vamos ter 100 interpretações diferentes e cada receptor constrói a sua própria mensagem. É claro que, e isso os estudos de recepção eles colocam de forma bem clara, é claro que a gente não pode deixar de perceber que os meios de comunicação vão exercer certa influência sobre os receptores. Só que essa influência ela não é definidora desse conteúdo. Né? Os receptores eles vão poder avaliar esse conteúdo de acordo com as experiências de vida que ele teve, de acordo com o acesso a outros meios de comunicação. Então, quando você tem acesso a meios de comunicação diferentes, que trazem uma comunicação que ela de certa forma é divergente, né, o receptor já consegue construir de forma mais efetiva a sua leitura, né, desse conteúdo. Então a gente também, a partir da nossa relação com os nossos amigos, com alguns formadores de opinião, acaba fazendo com que isso também influencie o processo de recepção. E cada pessoa vai fazer a leitura à sua forma, porque cada pessoa é um corpo que teve experiências, que tem conhecimentos e que vai conseguir fazer a leitura a partir dessas experiências e desses conhecimentos. Então, os estudos de recepção, que foram desenvolvidos pelos estudos culturais, né, eles foram os primeiros a perceber o receptor como ativo no processo, porque antes o receptor era visto como um agente passivo. Ele recebe informação, ele capta essa informação e processa essa informação de acordo com o que o emissor quer. Nesses estudos de recepção, eles falam que não é bem assim. A gente não tem um domínio de como aquele conteúdo vai ser lido, vai ser interpretado pelos receptores. A teoria da agulha hipodérmica ou da bala mágica, que são sinônimos, é que cada receptor ele é atingido de forma igual pela mensagem. Naquela época aconteceu um incidente no rádio que a Guerra dos Mundos foi lida pelo Orson Welles no formato de um programa jornalístico. E muitos receptores tiveram reações diferentes com a suposta invasão dos marcianos ao planeta Terra. Então teve receptor que não ligou, que não acreditou, alguns receptores, alguns cometeram suicídio, outros que tentaram fugir. Então a gente já via ali, mesmo na época da agulha hipodérmica, que ela não era correta, porque os receptores agiam de forma diferente com aquele conteúdo. Então, se a gente for ver o que é que os estudos culturais trazem, qual é a contribuição que eles passam a trazer, eles passam a realmente enxergar esse receptor de forma mais ativa,
né, dizendo que eles interferem no processo de produção e que, inclusive, os receptores interferem no processo de produção dos conteúdos. Se você for ver uma novela é uma obra aberta. Se os receptores não estiverem gostando de um determinado conteúdo, eles vão influenciar, às vezes, o próprio autor e a forma como aquele conteúdo vai ser transmitido. Né? E aí eles instauraram várias coisas. Primeiro, eles começaram a perceber que a cultura popular ela tem valor e ela deve ser realmente valorizada nesse processo. Então, os estudos culturais falavam muito sobre isso, a cultura como prática, como vivência, como algo que se transforma. Então, se a gente percebe que mesmo as pessoas das classes populares, elas têm cultura, que é uma cultura que tem o seu valor, que é tão importante quanto a cultura erudita, eu dou mais crédito a esse receptor. Eu estou dizendo que ele pode sim interferir nesse processo de produção, de emissão e de leitura desses meios de comunicação. Então, eles realmente colocam uma revolução nos estudos de comunicação, né? A gente passa a ter de uma informação, de um processo que era linear, que passava lá do emissor, a mensagem, às vezes o ruído, até chegar ao receptor, a um processo que é espiral, que eu tenho acesso a um conteúdo e que esse conteúdo, eu já vou fazer uma leitura sobre ele, eu já vou transmitir essa informação de uma forma diferente, que vai partir para outro, enfim, de forma espiral, né? Então mudou realmente o modelo comunicacional. Fala-se muito em estudos de audiência, né? Que, no caso, a mídia ela vai construir o significado para algum conteúdo dela de acordo com esses estudos. Em que normalmente se baseia esses estudos? É que eles levam normalmente em consideração os veículos? Os estudos de audiência, eles vão ver o que é que os receptores estão achando do conteúdo que está sendo transmitido. Então, já mostra como realmente os meios de comunicação precisam olhar os seus receptores e precisam levar em conta os seus gostos, né? Então, toda novela, todo programa de televisão, de rádio, ele tem um estudo de recepção, um estudo de audiência, para ver o que é que os receptores estão achando daquele conteúdo. E aí, tomando como exemplo a Globo, ela vai fazer, inclusive, um teste. Ela fez um estudo de audiência, viu que o público está gostando de um determinado conteúdo, mas que ainda não está aberto para receber determinados conteúdos. Aí ela coloca no horário mais tarde, né? Vai colocar como um teste. Então, se a novela Rebu, por exemplo, tinha uma linguagem totalmente diferente, foi colocado no horário bem tarde. Teve uma boa aceitação, então a gente pode pegar esse novo modelo de novela e colocar em horários que a população vai ter mais acesso. Então, o tempo inteiro eles estão levando em consideração que o receptor está querendo ouvir, ver o que é que ele está achando. A gente tem um exemplo de uma novela chamada Torre de Babel, bem antiga, que tinha um casal de lésbicas. E a população não aceitou muito bem naquela época esse casal de lésbicas. Aí eles mataram. Elas não estavam, no roteiro da novela, não iriam morrer, só que aí teve uma explosão no shopping, aí colocaram as duas no shopping, porque a população não estava aceitando muito aquele casal. Só que uma coisa que é importante a gente esclarecer é que os meios de comunicação ainda têm uma força. Não que eles sejam um poder, eles representem um poder absoluto, os estudos culturais mostram que não. O poder é relativo. Mas realmente, a forma como você é representado nos meios de comunicação vai dizer um pouco quem você é. O Stuart Hall, ele vai passar toda a vida dele estudando de forma mais efetiva a questão da identidade. É o conceito que ele vai desenvolver, né, na vida dele. Quando ele vai desenvolver o conceito de identidade, ele fala que nós somos formados pela forma como nós nos representamos, então a gente busca representar. É um pouco a forma como esses grupos vão ser representados e vão se enxergar também. Então, os meios de comunicação, apesar deles não terem um poder absoluto, eles também estão dentro desse processo de formação das identidades dos sujeitos. Eles precisam ter uma responsabilidade. Não é porque o receptor tem uma leitura crítica, que todos têm, em níveis diferentes, mas todos têm, que os meios de comunicação não vão ter uma responsabilidade, não vão ser responsabilizados, vão poder transmitir o que eles quiserem. Não é isso. Porque eles ainda exercem uma influência sobre a formação desses grupos, das nossas identidades.
Então a gente precisa ver e ponderar esse poder dos meios de comunicação, mas eles ainda têm um poder, sim. Mas a mídia, ela permite mesmo essa voz livre, porque o receptor, ele se sente, hoje eu tenho participação efetiva, é levado em consideração, eu me vejo em uma novela, eu me vejo em uma mensagem, mas não é mascarada ou realmente tem essa liberdade? Os estudos culturais vão estudar muito isso, né? Essa questão da identidade nos meios de comunicação. Os grupos, eles se enxergam nos meios de comunicação, eles precisam realmente estar presentes nas formas midiáticas até para representar suas identidades e formar suas identidades. Mas eles realmente se enxergam? Não, eles não se enxergam. E por eles não se enxergarem no modelo de gay que uma novela vai representar, eles vão querer criar as próprias formas de representação. E aí é onde tem o foco dos estudos culturais. Eles vão começar a estudar quais são as formas de comunicação alternativas criadas por esses grupos. E vão falar que a comunicação é um campo de batalha. Gramsci falava isso, e os estudos culturais, eles são pós-marxistas, gramscianos, né? Então Gramsci falava, os meios de comunicação são campos de batalha. É lá que a gente trava isso. Esses grupos, eles não vão realmente se sentir representados, um grupo de jovens não vai se sentir representado pela malhação. Eles podem até se sentir parcialmente, mas eles não vão representar todos os grupos juvenis. O que é que os grupos juvenis excluídos vão fazer? Eles vão criar formas alternativas. Eles vão fazer grafite, eles vão fazer pichação, eles vão usar a internet, eles vão criar blogs. Então, daí a necessidade de um receptor não receber só a informação, ele ser produtor também de conteúdo. Né? Eu tenho uma visão que o acesso à comunicação, o direito à comunicação que está previsto na Constituição brasileira não deve ser o direito só ao acesso, tem que ser o direito à produção também. Porque se a produção de comunicação, se a forma como eu sou visto, como eu sou representado, forma quem eu sou, então é muito importante que eu consiga representar para os outros, mostrar para os outros quem eu acredito que eu sou. E daí vem a importância da gente dar acesso aos meios de produção para esses jovens, para que eles sejam realmente vistos e não só representados de forma mascarada.